completo desconhecido, cara, eu vou falar, vou ser muito sincero aqui. Eu achei o filme mais horroroso desses 10 indicados. Cara, na boa, é muito ruim, assim. O Duna é muito melhor do que esse. Não, sim. O Duna não. Esse filme é muito ruim. Já ter Bob Dylan, já ter as músicas, já melhora. Mas aí, cara, é o seguinte, aí você bota o disco lá, bota a tua playlist no Spotify. É melhor ouvir o Bob Dylan, Exato. Né? Você não perde tempo vendo esse... Assim, desculpa, pra mim, esse é o maior embuste da temporada, mais até do que Emília Pérez, porque ele foi indicado para todos os... Gente, Doni... Todos os sindicatos, cara, atores, diretores, roteiristas. Cara, que delírio coletivo foi esse por esse filme? Formiga, que delírio foi esse? A galera gosta de Bob Dylan, né, cara? Só por isso, então, né? Porque... Assim, o filme é muito bacana num sentido de mostrar que o Bob Dylan é esse cara descoladão. Eu, depois de ver o filme, cara, eu até comecei a tomar banho de óculos escuros também, assim. Fiquei andando de óculos escuros aí um mês, sabe? Porque, porra, eu vou ser igual o Bob Dylan e tal. Mas, assim, questão de roteiro, ele realmente, assim... Não tem nada, né? 10 segundos tu fala, então vai acontecer isso, isso, ele vai encontrar um produtor, o produtor vai ajudar ele, depois ele vai se desentender com esse produtor e vai ter algum tipo de show onde ele vai ter esse dilema se ele segue o produtor ou não e tal. Cara, a gente já viu isso em várias cinebiografias. Então, dessa questão, ele realmente é um filme totalmente previsível. Você já sabe aonde que ele vai chegar. Tem uma parada muito maneira nesse filme, né? Que é a interpretação do Edward Norton, né? A gente olhar o Edward Norton e pensar, caramba, ele pode ser uma pessoa, né? Ele pode ser um ser humano decente. Não precisa carismático. Ser assim, carismático. Não precisa ser o Eduardo Norton, né? Porque é um babaca de marca maior. E nesse filme... Fazer psicopata, né? Ele faz psicopata, assassino. né? Exato. O que ele é. O que ele é na vida real, né? Exatamente. Ele agora ele teve que fazer mesmo, né? Encarnar um personagem de fato, né? Exato. Agora, até na questão do roteiro, geralmente quando você tem uma força antagonista, né? Ela é representada, às vezes, em um personagem só. E nesse filme não é só nele, né? É nele, no diretor lá do evento. Sim, mas são antagonistas tão fracos, Formiga. É uma força antagonista, né? Que é a força do clássico contra o novo, né? Você começa... Da tentativa de prendê-lo, né? Exato. Você começa honrando as raízes, honrando os clássicos. Mas como é que você evolui num gênero, seja ele musical, cinematográfico, literário, se não é quebrando as regras? Exato. Né? Então, esse grande dilema do filme, do roteiro, é muito bacana. É muito bacana. Essa força antagonista dividida em 2, 3 pessoas, eu acho que não ficou legal. Poderia ter colocado mais peso se fosse só o diretor do evento lá, né, do festival, se fosse só um. Aí acho que isso ia ficar bem mais marcado, bem mais forte, talvez trouxesse mais qualidade para esse filme previsível. Aline, além do que ele falou, eu gosto da Mônica Barbaro também, que é uma coisa boa. Quer dizer, eu quase não gosto de nada, mas eu acho que o fato dela estar aqui e também fazer no Gogó, ao lado também do Timothy, é uma coisa a se destacar. Apesar de eu achar o filme realmente... Assim, foi o último que eu vi dos indicados a melhor filme. É um filme que acabou de estrear, está nos cinemas aí do Brasil, mas eu acho assim, um equívoco gigante que ele esteja concorrendo em categorias tão importantes. Deixou de fora o Edward Berger, por exemplo. Sim, né? Pegou direção ali com o Mangold. Que depois que eu assisti o filme, eu fiquei um pouco chocada. Assim. Eu gosto do trabalho do James Mangold, mas nesse filme eu não consigo ver nada de muito interessante. Eu acho um filme muito convencional, assim. Convencional para muito além do que ele deveria ser. Para um filme do Bob Dylan. Eu vejo as entrevistas do Mangold, inclusive, eu acho elas mais interessantes do que o filme em si. Tipo, o que ele tentou trazer para o filme, ele fala, né? Eu queria que fosse um filme interessante. Eu não acho uma bomba, mas eu acho, assim, o filme mais nota 5 de 10 da história, sabe? Que filme medíocre. Assim, não é um filme ruim, é um filme ok, você se diverte até assistindo, você termina querendo ouvir mais músicas do Bob Dylan, mas é isso. Eu gosto da Mônica Barbaro, mas eu acho assim, ela está muito bem cantando, eu não gosto tanto dela interpretando. Eu acho que os personagens me parecem todos desconexos com a trama ali do Bob Dylan. Eles estão ali só realmente todo mundo orbitando em volta dele, né? Sabe uma coisa que eu detesto nesse filme, que me incomodou absurdo? O James Mangold, ele
faz isso em vários momentos do filme, ele pega e coloca, fica filmando o rosto das pessoas enquanto estão vendo o Bob Dylan cantando. E ele faz isso a exaustão. E todo mundo tá com a mesma cara paspalho ali olhando o Bob Dylan. Sabe? Eu acho que a única pessoa que consegue entregar uma coisa mais verdadeira é justamente o Edward Norton. Que você se encanta pelo olhar dele enquanto ele tá olhando pro Bob Dylan. Mas de resto, tá todo mundo... Então, e o mais irônico é que o James Mangold já dirigiu uma cinebiografia no passado, 2005, Johnny e June, que é muito melhor. Boa. Então, assim, não é que ele não sabe fazer, ele não quis, sei lá, tava com preguiça. Eu acho que Doni. Não, assim, eu digo o seguinte, eu nem sou tão fã do Bob Dylan, assim, não sou fã mesmo, na verdade. Sim. Né? Eu já cresci ouvindo música do Bob Dylan em casa, porque meu pai ouvia, mas não é uma coisa assim. Agora, o que eu digo pra você? Se não fosse o fato de ter de ver esse filme para estar aqui com vocês, eu não ia perder meu tempo, entendeu? Né? É um filme que não faz mal a ninguém, tá lá, não machuca ninguém e tal, né? Tem essa coisa de ser um... Eu acho interessante... Machuca mais você falar que não gosta de Bob Dylan. Não, com certeza. Não é dos melhores. Até que o Bob Dylan também é um puta pé no saco, né? Ele em si, né? Como artista, como pessoa. É um artista genial, saco, mas é um ser humano não não tão agradável, não sei se é né? tão genial também, não. Assim, Não, mas é porque ele né? estava no momento histórico dele, ele teve ali uma proposta diferente, né? Mas eu acho interessante essa coisa do recorte, né? Ao invés de você querer fazer uma cinebiografia que dá conta, assim, do apogeu e da queda, ou enfim, né? É uma coisa que quer colocar, sabe, tudo dentro de uma história só. Eu acho interessante quando há essa opção por um recorte específico de um momento curioso, que pode gerar curiosidade em quem está assistindo. E no caso do Bob Dylan, é interessante ver ali como que aquele rapaz aparece do nada, né? Porque, como eu falei, o Bob Dylan ele tem essa coisa de querer criar em torno de si uma... Parece que ele foi trazido por um extraterrestre, né? Colocou ele na Terra para ele fazer as coisas. Não tem muito dado, assim, né? Ele não fala muito da vida dele, né? Da infância e tal. Cara, então, ele ganhou o prêmio Nobel e não foi. Ele não foi, ele não então. foi. Mas você quer uma pessoa prêmio. mais ridícula do que essa? Você ganhar o prêmio Nobel e não ir lá receber. Não ir lá, então, pelo menos, puta né? que pariu, né? Então, desculpa, não sei nem se pode falar palavrão. Pode, agora já foi. Já foi, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Então, eu acho interessante o recorte que o James Mangold propõe aqui. Mas, de fato, ele está muito mais preguiçoso do que... Se for para fazer uma cinebiografia de músicos, né, importantes, eu acho que o Walk the Line lá do Johnny Cash, que ele traz de volta o Johnny Cash aqui, né? Com certeza. E o Johnny Cash é a única coisa que é interessante nesse filme também, né? Assim, aquele... O estilão Johnny Cash, assim, eu acho que de novo ele conseguiu reconstituir isso, né? Mas tá aí, né? Indicado, tal, não entendi por quê. Porque é aquilo, é um filme para quem é fã, vai adorar, vai gostar. Eu confesso que, assim, até achei interessante a maneira como as músicas elas são encaixadas ali. O Timóteo tá muito bem aí, né? O Timóteo tá muito bem nesse filme. Sim. Bem melhor do que no... Não, ele tá como o Bob Dylan, ele tá legal. O Edward Norton, né, ele de novo prova que, assim, né, vamos ficar com o que ele é como ator para não ter o desgosto de ficar, né, acompanhando a vida pessoal dele, as opiniões dele, etc. Mas não acho que devia estar aí entre os 10, assim, sabe? Com toda essa pompa e circunstância. É um filme aceitável, vai. Aceitável. Para quem gosta do Bob Dylan, eu diria que o melhor filme de Bob Dylan até hoje é o Não Estou Lá, de 2007, que aí são 6 atores, né, que fazem momentos distintos da vida dele. Não é exatamente uma cinebiografia literal, né, do início ao fim, mas são momentos. Kate Blanchett foi indicada a melhor atriz coadjuvante naquela ocasião por esse filme. Não Estou Lá é muito bom, mas eu ainda prefiro Ainda Estou Aqui.